Você já acordou no meio da madrugada com a sensação de que não estava sozinho? Já sentiu olhares invisíveis te observando enquanto realiza suas atividades mais simples do dia a dia? O que eu vou revelar para você hoje pode explicar exatamente por que isso está acontecendo. Existem hábitos aparentemente inocentes que praticamos diariamente, sem imaginar que estamos literalmente abrindo portais para que entidades malévolas entrem em nossas vidas. São comportamentos tão comuns que você provavelmente faz pelo menos 3 deles regularmente, sem suspeitar do perigo real que representam. Hoje, vou compartilhar com você os 10 hábitos que mais deixam as pessoas vulneráveis a ataques espirituais, organizados do menos grave ao mais devastador. Cada item desta lista foi baseado em relatos reais de pessoas que sofreram consequências terríveis por ignorar esses avisos. Antes de continuarmos, preciso te alertar. Algumas dessas informações podem te fazer questionar tudo o que você faz em casa, especialmente durante a noite. Se você reconhecer algum desses hábitos em sua rotina, pare imediatamente. Sua segurança espiritual pode depender disso. Então se prepare, porque depois de assistir este vídeo, você nunca mais vai encarar seus hábitos diários da mesma forma. Vamos começar nossa contagem regressiva dos hábitos mais perigosos que você pode ter sem nem perceber. Número 10. Dormir com espelhos, voltados para a cama. O 10º hábito mais perigoso é algo que milhões de pessoas fazem todas as noites sem imaginar o risco. Dormir com espelhos refletindo diretamente sua cama. Na teoria esotérica, espelhos funcionam como portais dimensionais, especialmente durante o sono, quando nossa guarda espiritual está baixa. Marina Oliveira, de 28 anos, morava em um apartamento em São Paulo desde março de 2022. Seu quarto tinha um guarda-roupa com espelho que ficava posicionado exatamente em frente à cama. Durante meses, Marina sofria de insônia constante e pesadelos extremamente vívidos, sempre envolvendo figuras sombrias que pareciam sair diretamente do espelho. As coisas pioraram drasticamente quando Marina começou a acordar com arranhões inexplicáveis nos braços e nas costas. 3 riscos paralelos, sempre do mesmo tamanho, apareciam em sua pele durante a madrugada. A temperatura do quarto despencava sem explicação, e Marina sentia constantemente que estava sendo observada enquanto dormia. O terror chegou ao auge quando Marina acordou às 3h17 da manhã e viu no espelho o reflexo de uma figura humana parada ao pé de sua cama, mesmo estando sozinha no quarto. A figura tinha olhos completamente negros e sorria de forma perturbadora. Marina gritou e acendeu a luz, mas não havia ninguém ali. No espelho, porém, a condensação formava a silhueta perfeita de uma pessoa. Após cobrir o espelho com um lençol, os fenômenos cessaram completamente. Marina descobriu que espelhos refletindo camas criam corredores astrais que facilitam a passagem de entidades durante o sono. Hoje ela mantém todos os espelhos cobertos durante a noite e finalmente consegue dormir em paz. Número 9. Deixar portas abertas. Durante a madrugada, o 9º hábito mais perigoso é manter portas internas da casa abertas entre meia-noite e 6h da manhã. Isso pode parecer inofensivo, mas portas abertas durante as horas mortas criam corredores energéticos que entidades usam para se movimentar livremente pela casa. Carlos Mendoza, um contador de 35 anos que morava em Curitiba, tinha o hábito de deixar todas as portas abertas para melhorar a circulação de ar em seu apartamento. Durante o inverno de 2023, Carlos começou a notar sombras se movendo pelos corredores durante a madrugada, sempre passando de um cômodo para outro através das portas abertas. Inicialmente, Carlos atribuiu essas visões ao cansaço do trabalho, mas as manifestações se intensificaram dramaticamente. Ele começou a ouvir passos descalços caminhando pela casa durante a madrugada, sempre seguindo o mesmo trajeto. Sala, corredor, cozinha, banheiro, quarto. Os passos paravam exatamente na porta do seu quarto, onde Carlos fingia dormir, aterrorizado. A situação se tornou insuportável quando Carlos instalou câmeras de segurança para investigar os ruídos. As gravações mostravam orbes de luz se movendo pelos cômodos, sempre utilizando as portas como pontos de passagem. Em uma gravação específica, às 3h33 da manhã, uma figura translúcida apareceu caminhando lentamente pelo corredor, parando em cada porta aberta como se estivesse inspecionando os cômodos. Carlos descobriu que as entidades usam portas abertas como estradas astrais durante as horas de menor atividade humana. Depois que ele começou a fechar todas as portas internas antes de dormir,
As manifestações diminuíram drasticamente. Hoje, Carlos jamais deixa uma porta interna aberta após meia-noite. Número 8. Consumir conteúdo violento. Antes de dormir. O oitavo hábito devastador é assistir filmes de terror, notícias violentas ou jogar games agressivos nas 2 horas antes de dormir. Esse comportamento reduz drasticamente nossas frequências vibracionais, nos tornando ímãs para entidades de baixa vibração que se alimentam de medo e violência. Amanda Silva, de 24 anos, era estudante de psicologia em Belo Horizonte e tinha o hábito de assistir documentários sobre serial killers e filmes de terror todas as noites antes de dormir. Ela considerava isso uma forma de relaxar após dias intensos de estudo. Em outubro de 2023, Amanda começou a ter pesadelos extremamente gráficos e perturbadores. Os sonhos de Amanda eram tão vívidos que ela acordava sentindo dores físicas reais nos locais onde havia sido ferida nos pesadelos. Mais alarmante ainda, Amanda começou a ter pensamentos violentos durante o dia, completamente fora de seu caráter normalmente pacífico. Ela sentia uma raiva inexplicável contra pessoas próximas e tinha impulsos agressivos que a assustavam profundamente. A situação escalou quando Amanda começou a ver presenças sombrias durante o dia. Figuras escuras apareciam em sua visão periférica, sempre carregadas de uma energia hostil e opressiva. Amanda sentia como se essas presenças estivessem literalmente se alimentando de sua energia vital, deixando-a constantemente exausta e mentalmente confusa. Um médium consultado por Amanda explicou que o consumo constante de conteúdo violento antes do sono criava brechas vibracionais que atraíam entidades parasitas. Essas entidades se alimentavam das emoções negativas geradas pelo conteúdo violento. Depois que Amanda mudou sua rotina noturna para meditação e leitura leve, as presenças desapareceram completamente em 2 semanas. Número 7. Praticar jogos de invocação por diversão. O 7º hábito mais perigoso é participar de jogos como Ouija, Charlie ou rituais de invocação encontrados na internet, tratando essas práticas como brincadeiras inofensivas. Esses jogos são, na verdade, rituais de contato direto com o plano espiritual e raramente atraem entidades benevolentes. Em janeiro de 2024, um grupo de 5 amigos universitários em Florianópolis decidiu experimentar um ritual de invocação que encontraram no TikTok. Luana Costa, de 21 anos, era a mais cética do grupo e considerava tudo aquilo uma bobagem. O ritual consistia em acender 3 velas pretas, formar um círculo e repetir uma frase específica 13 vezes para chamar espíritos perdidos. Durante o ritual, as velas se apagaram simultaneamente sem explicação e a temperatura da sala despencou drasticamente. Todos os participantes sentiram uma presença pesada e malévola preenchendo o ambiente. Luana experimentou uma sensação de pânico inexplicável e teve a impressão de que algo invisível havia tocado seu ombro com força. Nos dias seguintes, todos os 5 participantes começaram a experienciar fenômenos perturbadores. Luana especificamente começou a ouvir sussurros em seu apartamento, sempre em uma língua que ela não conseguia identificar. Os sussurros vinham das paredes, especialmente durante a madrugada, e eram acompanhados por batidas ritmadas que pareciam responder às suas reações de medo. O mais aterrorizante aconteceu uma semana após o ritual. Luana acordou às 3h15 da manhã e encontrou todas as facas de sua cozinha dispostas em um círculo perfeito no chão da sala, com as pontas voltadas para o centro. Ela morava sozinha e tinha certeza de que havia deixado tudo guardado. Luana procurou um especialista em limpeza espiritual e descobriu que havia inadvertidamente aberto um portal para entidades inferiores. Após 3 sessões de limpeza energética intensiva, os fenômenos finalmente cessaram. Número 6. Guardar objetos de origem desconhecida. O 6º hábito que deixa você vulnerável é colecionar ou guardar objetos de origem desconhecida, especialmente itens antigos, usados ou encontrados em lugares abandonados. Objetos podem carregar impregnações energéticas de seus proprietários anteriores, incluindo traumas, maldições ou presenças espirituais anexadas. Roberto Fernandes, um antiquário de 42 anos em Porto Alegre, tinha essa vulnerabilidade como profissão. Em maio de 2023, Roberto adquiriu uma coleção de itens pessoais de uma casa abandonada há décadas. Entre os objetos estava um espelho ornamentado do século XIX
e uma antiga caixa de música que tocava uma melodia melancólica. Poucos dias após levar os itens para sua loja, Roberto começou a notar que a caixa de música tocava sozinha durante a madrugada, sempre a mesma melodia triste e lenta. Inicialmente, ele atribuiu isso a um mecanismo defeituoso, mas logo percebeu que o espelho mostrava reflexos estranhos. Sombras se moviam dentro dele mesmo quando não havia nada se movendo na loja. A situação se intensificou quando Roberto começou a ter sonhos extremamente vívidos sobre uma mulher de meia idade que chorava incessantemente. Nos sonhos, a mulher implorava para Roberto devolver suas coisas e dizia que não conseguia descansar enquanto seus pertences estivessem longe de casa. Roberto acordava sempre às 4h44 da manhã, no exato momento em que a caixa de música começava a tocar. O terror culminou quando Roberto chegou em sua loja uma manhã e encontrou todas as peças antigas organizadas em um shrine improvisado no centro do estabelecimento. A caixa de música estava no centro, cercada pelos outros objetos em um padrão circular perfeito. Roberto percebeu que a energia da antiga proprietária havia se anexado aos objetos e estava usando-os como âncoras para permanecer no plano físico. Ele devolveu todos os itens ao cemitério local e nunca mais adquiriu peças sem conhecer sua procedência completa. Número 5. Negligenciar a limpeza energética dos ambientes. O quinto hábito mais perigoso é nunca fazer limpeza energética dos ambientes onde vivemos e trabalhamos. Locais acumulam energias residuais de todas as pessoas que passam por eles, e sem limpeza regular, essas energias negativas se acumulam até atrair entidades que se alimentam dessa vibração densa. Patrícia Almeida, de 38 anos, mudou-se para um apartamento alugado em Salvador em setembro de 2023. O apartamento havia sido ocupado anteriormente por várias famílias diferentes, e Patrícia nunca considerou fazer qualquer tipo de limpeza energética do espaço. Ela acreditava que uma boa faxina física seria suficiente para renovar o ambiente. Nas primeiras semanas, Patrícia notou que sentia uma tristeza inexplicável sempre que estava em casa. Mesmo em dias bons, ela se sentia deprimida e sem energia quando entrava no apartamento. Seus relacionamentos começaram a se deteriorar, pois Patrícia estava constantemente irritada e negativa, comportamentos completamente fora de seu caráter natural. A situação piorou drasticamente quando Patrícia começou a ter pesadelos recorrentes sempre no mesmo cenário. O próprio apartamento, mas com uma atmosfera opressiva e sombria. Nos sonhos, figuras sombrias caminhavam pelos cômodos, e Patrícia sentia que elas estavam se alimentando de sua energia vital. Ela acordava sempre exausta, como se não tivesse dormido nada. O ponto de ruptura aconteceu quando Patrícia percebeu que plantas dentro do apartamento morriam rapidamente, mesmo com cuidados adequados. Qualquer item novo que ela comprava parecia perder o brilho e se deteriorar mais rapidamente que o normal. Um benzedeiro consultado explicou que o apartamento estava saturado de energias negativas acumuladas de inquilinos anteriores, criando um ambiente tóxico espiritualmente. Após uma limpeza energética profunda com ervas sagradas e orações específicas, Patrícia finalmente conseguiu transformar seu lar em um ambiente equilibrado e harmonioso. Número 4. Praticar sexo casual, sem proteção energética. O quarto hábito devastador que poucos consideram é praticar sexo casual sem nenhum tipo de proteção energética. Durante o ato sexual, há uma troca energética profunda entre os parceiros. E isso inclui entidades, traumas e energias negativas que podem estar anexadas à pessoa com quem você se relaciona. Diego Martins, de 29 anos, era um profissional de marketing digital em Recife que mantinha uma vida sexual muito ativa através de aplicativos de relacionamento. Diego nunca considerou os aspectos energéticos de suas relações casuais, focando apenas na proteção física. Em dezembro de 2023, após um encontro particularmente intenso, Diego começou a experienciar fenômenos paranormais em seu apartamento. Começou com a sensação constante de estar sendo observado, especialmente no quarto onde os encontros aconteciam. Diego sentia presenças invisíveis durante a madrugada e acordava com a impressão de que alguém havia tocado sua pele durante o sono. Mais perturbador ainda, Diego começou a ter sonhos extremamente vívidos sobre pessoas que ele nunca havia visto, mas que pareciam íntimas e familiares. A situação escalou quando Diego percebeu que estava absorvendo traumas e memórias que não eram seus.
Ele começou a ter ataques de pânico em locais específicos da cidade, especialmente em um bairro onde nunca havia estado conscientemente. Durante esses ataques, Diego revivia cenas traumáticas envolvendo violência doméstica, mesmo nunca tendo experienciado isso em sua própria vida. O mais alarmante foi quando Diego começou a incorporar inadvertidamente entidades durante momentos de vulnerabilidade emocional. Sua personalidade mudava completamente. Ele se tornava agressivo, falava em tons diferentes e tinha conhecimento sobre assuntos que nunca havia estudado. Amigos próximos comentaram que Diego parecia possuído durante esses episódios. Um médium especializado explicou que Diego havia se tornado um repositório energético através das trocas sexuais desprotegidas. Após um processo intensivo de limpeza espiritual e desapego energético, Diego recuperou sua estabilidade, mas agora sempre faz proteções energéticas antes de qualquer intimidade. Número 3. Consumir substâncias alteradoras da consciência. O terceiro hábito mais perigoso é usar substâncias que alteram a consciência. Álcool em excesso, drogas recreativas ou até mesmo alguns medicamentos. Sem compreender que essas substâncias reduzem drasticamente nossas defesas psíquicas naturais, nos deixando completamente expostos a ataques e possessões espirituais. Fernanda Rodrigues, de 26 anos, era uma designer gráfica em Brasília que usava cogumelos psicodélicos recreativamente nos fins de semana. Fernanda acreditava que essas experiências eram puramente neurológicas e não considerava qualquer aspecto espiritual. Em agosto de 2023, durante uma sessão particularmente intensa, Fernanda teve uma viagem que mudou sua vida para sempre. Durante a experiência, Fernanda sentiu que sua consciência havia sido completamente separada de seu corpo. Nesse estado vulnerável, ela percebeu a presença de entidades sombrias que pareciam estar esperando exatamente esse momento de exposição. Uma dessas entidades, que se apresentava como uma figura masculina autoritária, começou a se comunicar diretamente com Fernanda, oferecendo conhecimento proibido em troca de pequenos favores. Nos dias seguintes ao episódio, Fernanda começou a ouvir a voz da entidade mesmo quando sóbria. A voz, que ela passou a chamar mentalmente de o conselheiro, começou a influenciar suas decisões diárias. Inicialmente, os conselhos pareciam benéficos. Dicas sobre trabalho, relacionamentos e finanças que se mostravam surpreendentemente acertadas. Fernanda passou a confiar completamente nessa orientação. Mas, gradualmente, o conselheiro começou a pedir coisas mais perturbadoras. Ele instruía Fernanda a mentir para pessoas próximas, manipular situações para benefício próprio e gradualmente se isolar de amigos e família. Fernanda percebeu que estava perdendo sua autonomia mental, mas sentia-se incapaz de resistir às instruções da entidade. Seus relacionamentos se deterioraram, sua carreira profissional entrou em colapso e Fernanda desenvolveu comportamentos compulsivos destrutivos. O ponto de ruptura veio quando Fernanda percebeu que o conselheiro estava usando seu corpo para se comunicar com outras pessoas durante momentos de inconsciência. Pessoas relatavam conversas com Fernanda, das quais ela não tinha memória alguma. Um exorcista especializado em casos de possessão induzida por substâncias explicou que drogas psicoativas criam brechas dimensionais na aura humana, permitindo que entidades parasitas se anexem permanentemente. O processo de libertação levou 8 meses de rituais intensivos, e Fernanda nunca mais tocou em qualquer substância alteradora da consciência. Número 2. Praticar ocultismo sem conhecimento adequado. O segundo hábito mais devastador é experimentar práticas ocultistas, rituais, magias, invocações ou trabalhos espirituais, sem o conhecimento, preparação e proteção adequados. Isso é como tentar realizar uma cirurgia cardíaca sem formação médica. As consequências podem ser irreversíveis e fatais. Alexandre Santos, de 31 anos, era um programador em São Paulo que se interessou pelo ocultismo após assistir séries sobre bruxaria. Em outubro de 2023, Alexandre decidiu experimentar um ritual de manifestação de desejos que encontrou em um fórum online. O ritual prometia trazer riqueza e sucesso profissional através da invocação de uma entidade específica chamada Marquês das Riquezas. Alexandre seguiu as instruções ao pé da letra.
desenhou um pentagrama com seu próprio sangue, acendeu velas pretas específicas, queimou incensos raros e recitou invocações em latim que não compreendia completamente. Durante o ritual, Alexandre sentiu uma presença poderosa preenchendo o ambiente, acompanhada de uma sensação de euforia e poder que ele nunca havia experimentado. Inicialmente, os resultados pareceram positivos. Alexandre recebeu uma promoção inesperada no trabalho, ganhou uma quantia significativa em investimentos arriscados e sua vida social melhorou drasticamente. Ele atribuiu tudo ao sucesso do ritual e decidiu aprofundar suas práticas ocultistas, realizando rituais cada vez mais complexos e perigosos. Mas após 3 meses, Alexandre percebeu que havia um preço terrível sendo cobrado. Ele começou a ter sonhos, onde a entidade que havia invocado mostrava sua verdadeira natureza. Uma criatura demoníaca que havia feito um contrato energético com Alexandre. A entidade começou a drenar sua força vital em troca dos benefícios materiais concedidos. Alexandre sentia-se constantemente exausto, adoeceu repetidamente sem explicação médica e sua personalidade começou a mudar drasticamente. O horror final veio quando Alexandre descobriu que a entidade estava usando seu corpo como veículo durante o sono. Ele acordava em locais completamente diferentes, às vezes a quilômetros de sua casa, sem memória alguma de como havia chegado lá. Câmeras de segurança mostravam Alexandre caminhando durante a madrugada com uma postura e movimentos completamente diferentes dos seus naturais. Um demonologista experiente explicou que Alexandre havia inadvertidamente vendido sua alma através de contratos espirituais mal compreendidos. O processo de libertação durou mais de 1 ano e envolveu múltiplos especialistas em diferentes tradições espirituais. Número 1. Quebrar proteções espirituais, deliberadamente. O hábito mais devastador e irreversível que uma pessoa pode ter é quebrar deliberadamente suas proteções espirituais naturais ou ritualizadas. Isso inclui renunciar conscientemente à fé, blasfemar contra forças protetoras ou realizar rituais específicos para abrir-se completamente ao mundo espiritual sem discriminação. É como destruir o sistema imunológico espiritual permanentemente. O caso mais extremo documentado aconteceu com Marcelo Oliveira, de 34 anos, um ex-seminarista que abandonou a vida religiosa em 2022 e se mudou para uma casa isolada em Petrópolis. Consumido pela raiva contra sua formação religiosa, Marcelo decidiu fazer o oposto absoluto de tudo que havia aprendido sobre proteção espiritual. Ele queria provar que não existiam consequências espirituais para suas ações. Em março de 2024, Marcelo realizou aquilo que ele chamou de Ritual da Renúncia Total. Ele queimou todos os objetos sagrados que possuía, renunciou verbalmente a qualquer proteção divina e realizou blasfêmias específicas contra todas as tradições espirituais que conhecia. Mais perigoso ainda, Marcelo fez uma declaração formal renunciando a qualquer ajuda espiritual e abrindo-se completamente para qualquer força que quisesse usar seu corpo e mente. As consequências foram imediatas e catastróficas. Naquela mesma noite, Marcelo começou a experienciar o que ele descreveu como uma invasão dimensional. Múltiplas entidades começaram a se manifestar simultaneamente em sua casa. Sombras que se moviam independentemente, vozes que conversavam entre si em idiomas desconhecidos e presenças físicas que tocavam e empurravam Marcelo constantemente. Mas o verdadeiro horror começou quando Marcelo percebeu que havia se tornado um hotel espiritual para entidades malévolas. Diferentes presenças assumiam controle de seu corpo em momentos aleatórios. Marcelo acordava em situações comprometedoras que não lembrava de criar. Encontrava textos escritos em sua caligrafia em idiomas que não conhecia e recebia visitas de pessoas que afirmavam ter conversado com diferentes versões dele. O mais aterrorizante era que Marcelo mantinha consciência durante muitas dessas possessões. Ele assistia, impotente, enquanto entidades usavam seu corpo para fins malignos, atormentar vizinhos por telefone, criar perfis falsos online para enganar pessoas vulneráveis e até mesmo planejar atividades criminosas que Marcelo jamais consideraria conscientemente. Após 6 meses nesse estado, Marcelo tentou desesperadamente reverter o ritual, mas descobriu que havia criado contratos espirituais irreversíveis. Múltiplas tradições espirituais, cristã, espírita, umbanda e até xamanismo, foram consultadas, mas todas chegaram à mesma conclusão.
Marcelo havia voluntariamente aberto mão de sua proteção espiritual, de forma que não podia ser revertida pelos métodos convencionais. A última atualização sobre Marcelo, obtida através de um parente próximo, é que ele permanece internado em uma instituição especializada para casos psiquiátricos extremos. Oficialmente, ele foi diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade múltipla, mas os profissionais que o acompanham admitem reservadamente que nunca viram um caso tão complexo e resistente a todos os tratamentos convencionais. Marcelo continua manifestando personalidades completamente diferentes, falando idiomas que nunca estudou e demonstrando conhecimentos sobre assuntos que não deveria ter acesso. Chegamos ao final desta jornada aterrorizante, pelos hábitos mais perigosos que podem tornar você vulnerável a entidades malévolas. Como você pôde ver, desde o aparentemente inocente hábito de dormir com espelhos voltados para a cama, até a devastadora decisão de quebrar deliberadamente suas proteções espirituais, cada comportamento listado aqui teve consequências reais e documentadas na vida de pessoas comuns. O que mais me impressiona nesses casos é como pequenas decisões cotidianas podem abrir brechas gigantescas em nossa proteção natural. Marina quase teve sua sanidade destruída por um simples espelho mal posicionado. Carlos descobriu que portas abertas durante a madrugada eram literalmente estradas para entidades indesejadas. E Marcelo... Bem, Marcelo nos mostrou que algumas decisões simplesmente não têm volta. Preciso fazer um alerta final e muito sério. Se você reconheceu algum desses hábitos em sua rotina, pare imediatamente. Não teste, não experimente só uma vez. Não subestime o poder dessas práticas. As pessoas cujas histórias compartilhei também achavam que estavam seguras, que nada aconteceria com elas. Todas aprenderam da forma mais difícil possível que o mundo espiritual não perdoa ignorância ou descuido. Se você está experienciando fenômenos estranhos em sua vida, presenças invisíveis, mudanças inexplicáveis de humor, objetos que se movem sozinhos, sonhos perturbadores recorrentes, procure ajuda especializada imediatamente. Não tente resolver sozinho. Não ignore os sinais e definitivamente não tente confrontar o que quer que esteja acontecendo. Agora me conta, você já vivenciou alguma situação paranormal depois de praticar algum desses hábitos? Já sentiu presenças estranhas em casa, após fazer algo que agora percebe que pode ter sido perigoso? Compartilhe a sua experiência nos comentários, mas sempre com respeito e cuidado. Lembra que estamos lidando com forças que não compreendemos completamente. E se este vídeo te alertou sobre perigos que você não conhecia, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Semana que vem, vou trazer para vocês uma lista ainda mais perturbadora. Os 12 objetos que você nunca deveria ter em casa. Acredite, depois de pesquisar para esse vídeo, eu já removi 3 itens da minha própria casa. Proteja-se, mantenha-se seguro e lembre-se, nem toda curiosidade vale o risco que ela pode trazer. Até a próxima e que vocês durmam bem, se conseguirem.